Muito bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Mapa Aberto. Eu sou Pedro Nambuco e estou aqui para, junto com você, dar continuidade a esta viagem pelo mundo. Neste mês, a gente vai até o Extremo Oriente, a gente vai até o Sudeste da Ásia, onde dizem que o Sol nasce primeiro. O Projeto Mapa Aberto deste mês é sobre o Japão. Quando eu jogo a palavra Japão no Google, na internet, algumas coisas surgem, né? Primeiro, para dizer que é um país que é formado por ilhas, né? Um país que se localiza num arquipélago. São mais de, deixa eu ver aqui, são mais de 6.800 ilhas. Então aqui, ó, o Japão é um país insular da Ásia Oriental, localizado no Oceano Pacífico, né? São mais de 6.800 ilhas. É interessante lembrar que o Japão está numa área de instabilidade tectônica, então frequentemente tem terremotos, a gente tem noticiários de tsunami, tem vários vídeos, por exemplo, como esse que eu vou botar aqui agora, que aconteceu recentemente no Japão, enfim. O Japão está sempre lidando com essa coisa da sobrevivência aos extremos da natureza, né? O Japão é um país com mais de 120 milhões de habitantes. Lá é que vai existir grandes centros urbanos, por exemplo, como Tóquio, que é uma das maiores metrópoles do mundo, né, com quase 40 milhões de habitantes. Então, só para a gente ver o quanto no Japão essa questão populacional é impressionante, né? Por exemplo, eu vou botar outro vídeo aqui agora das estações de metrô nas horas de pico, por exemplo, nas principais cidades do Japão. Então, sempre é umas imagens que a gente vê na internet, pessoas atravessando a faixa de pedestre, no Japão. Então é uma aglomeração de pessoas, é uma população muito densa, né? E isso é engraçado que eu estive olhando, né? Principalmente essas coisas dos filmes, da leitura mesmo, quanto essa questão da grande população vai interferir na própria formação do povo japonês, né? Então, por exemplo, são pessoas que estão muito conscientes que a concorrência para tudo é muito grande, então concorrência para entrar na universidade, concorrência para disputar um trabalho é muito grande, então isso mexe muito no psicológico, diria assim, dos japoneses. Então teve um determinado momento que até eu tentei me colocar no lugar de um jovem japonês tentando entrar no mercado de trabalho e pensando o quanto é difícil tu concorrer com muitas e muitas pessoas. Uma surpresa para mim, confesso, foi descobrir que uma das figuras mais importantes, assim, mais emblemáticas assim, da história do Japão, a função dessa figura diante da sociedade japonesa, para mim foi surpreendente, assim, o quanto as geishas seriam, entre uma das funções das geishas, assim, o papel social da geisha seria de cortesã. De longe, nunca imaginei isso, achei que era mais uma figura mística no sentido da mitologia oriental, enfim, não sei dizer ao certo o que é que eu pensava, se eu tinha algum conceito definido, né? Eu li esse livro aqui, A Guerra das Geishas, e fala justamente um pouco dessa realidade, dessa figura que é tão importante para a cultura japonesa. Uma outra coisa legal também do Japão é a história do Japão, né? Vários fatos importantes, como por exemplo o envolvimento do Japão na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Legal também de ver ali o período da Idade Média no Japão, né, a época dos samurais, ver depois da Segunda Guerra Mundial quanto o Japão se desenvolveu, quanto foi uma população que experimentou os horrores da guerra, né, experimentou o limite da sobrevivência humana, então quanto depois foi necessário que o povo japonês tomasse uma atitude coletivamente de reerguer o país, né? E é legal de ver que depois disso, claro, tiveram ajudas externas dos Estados Unidos, por exemplo, enfim. Depois disso a gente vê o quanto o Japão evoluiu, se desenvolveu, o quanto hoje é um dos países mais ricos do mundo, mais desenvolvidos do mundo, o quanto existe algumas multinacionais japonesas que estão espalhadas pelo mundo, né? Há um tempo atrás eu ouvi muito dizer que a Austrália é um território que os empreendedores japoneses investem muito. Tem várias coisas sobre o Japão interessantes. Inicialmente a gente vai começar pela literatura, a literatura japonesa, né? Os livros que eu li
do Japão foi justamente esse, Guerra das Geishas, mas eu li o primeiro volume do 1K84, que é uma menção, uma lembrança, uma associação ao livro do George Orwell, 1984, né? Haruki Murakami é uma trilogia, então tem o segundo livro, né? O segundo livro que eu não li ainda, vou tentar ler com o tempo, e o terceiro livro. Assim, o cara tem um poder muito grande, uma força narrativa muito grande, assim. Eu lembro que em uma semana eu consegui ler o livro e existiam algumas coisas para fazer no dia a dia. Eu terminava priorizando a leitura do Murakami porque te prende, tu torce pelos personagens, enfim, é uma história fragmentada, são duas histórias que depois vai se juntando, enfim. Mas tu torce tanto para um personagem quanto o outro. É um personagem principal masculino e aí a outra história, o outro caminho da narrativa vem com um personagem feminino, que também é tão interessante quanto, assim. Eu tenho um esquema de leitura que tem me ajudado bastante e eu costumo dizer que é uma grande brincadeira, que é nos dias que eu estou em casa, enfim, eu trabalho de segunda a quinta, na sexta-feira eu tenho um tempo que é maior de trabalho domiciliar, né? Eu diria trabalho domiciliar porque a gente tem um momento de correção de provas, de elaboração de aula, enfim. Então a sexta-feira é o dia que eu faço isso. Mas a sexta-feira também é o dia que eu me dedico à leitura, enfim. Todas as noites também eu tento me dedicar um pouco à leitura. E eu tenho feito um jogo, uma brincadeira que é muito bacana, que é o seguinte: eu leio durante uma hora, então eu paro o que estiver fazendo, então de 6 às 7 ou de 7 às 8, então eu paro o que estou fazendo e vou ler durante uma hora, então religiosamente eu leio durante essa hora, e depois quando chega, por exemplo, o final dessa hora, 7 horas, por exemplo, digamos 7 da noite, aí das 7 às 8 eu tenho esse tempo para eu fazer os afazeres domésticos, enfim, eu limpo a casa, ou então eu preparo alguma coisa, alguma comida, ou eu, enfim, vou fazer o descanso, enfim, né? Então, nesse jogo de uma hora, eu tenho lido bastante, tenho lido muito nos últimos tempos. Tá, tem um autor, eu vou falando e vou buscando ele, que eu já botei, eu não sabia dele quando começou o mês, então era início de agosto, eu fui descobrir ele com o tempo, depois pesquisando os nomes dos autores, né, e fui descobrir que o cara tem uma construção de histórias muito legais, que tem como como personagem central os gatos, né, os felinos. Então, por exemplo, um dos títulos do livro dele é Eu Sou o Gato. É uma narrativa que conta a história, uma determinada história, a partir do ponto de vista do gato, né. Então eu fiquei curioso, já botei na lista de livros para adquirir com o tempo, né. Daí outros escritores também, o Haruki Murakami eu já falei, o Kenzaburo Oi já falei. Esse Kenzaburo Oi tem livros do tipo Uma Questão Pessoal, tem um outro livro dele de uma outra editora brasileira que agora não lembro o nome, mas são 14 contos de Kenzaburo Oi. Tem um livro que pelo menos o título é muito legal, que me chamou bastante atenção, inclusive botei ele aqui, Jovens de um Novo Tempo, Despertar. É muito significativo, de repente só o título para esse momento que a gente vive, essa pós-modernidade ou a idade contemporânea que a gente vive, onde as questões coletivas estão sendo bastante discutidas, né? Enfim, me parece interessante. Outro autor japonês é o Yasunari Kawabata. E aí, esse cara é legal, agora lembrei de uma informação importante. Esse cara foi o que inspirou o Gabriel Garcia Marques a escrever aquele livro Memórias de Minhas Putas Tristes. É um título desse, agora eu não vou lembrar. Tem o Nagai Kafu, que é esse, né, do Guerra das Geishas, mas tem um outro livro dele também, e outros livros, né, História da Outra Margem e Crônicas da Estação da Chuva. Os japoneses, eles criaram uma forma poética muito concisa, muito sucinta, muito breve de falar as coisas, principalmente de descrever um determinado momento ou um determinado objeto, que é o Haikai, né? Haikai eu fui ler um pouco antes de fazer o vídeo sobre o Haikai,
e no Brasil ele foi muito difundido, né? Tem alguns poetas brasileiros que adotaram o haikai como forma poética, né? O Leminski, mas tem esse escritor japonês que é um dos pioneiros dessa estrutura poética, né? O haikai, que é o Basho. Eu tenho esse livro dele em casa, não consegui ler ainda, é um livro pequeno relativamente, né? Então, As Trilhas Longínquas de Oku. Então esse livro aqui é um livro para ler mais adiante, junto com a trilogia, né? Então basicamente da literatura é isso. Quando a gente parte para outras artes, como por exemplo o cinema, a gente vê que a produção japonesa também é bem interessante, né? Tem um site que eu gosto muito quando eu vou pesquisar sobre filmes, que é o Melhores Filmes. Até recomendo, é uma indicação. Eu vou tentar botar aqui nas descrições esse site. Então quando eu quero assistir um filme em um determinado país, eu vou nesse site, vou em outros, mas principalmente nesse, e ele faz uma classificação de filmes por países, né? Então, de filmes japoneses, eu assisti Era Uma Vez em Tóquio. Então, Era Uma Vez em Tóquio eu assisti. Conta a história de dois idosos, dois japoneses que estão na fase da maturidade, que vão para Tóquio. Isso Tóquio na década de 60, 50, me parece. Então é um conflito de gerações, mas também o filme passa essa coisa do Japão tradicional, ou do Japão rural, ou do Japão mais antigo, para esse Japão moderno, né? Para esse Japão que surge como urbano, como industrial. É muito interessante o filme, tem a geração de conflitos também, né? Porque esse casal de senhores esse casal de idosos japoneses vão para casa de filhos em Tóquio, e quanto a relação deles com os filhos e com os netos, a gente entende que é uma geração que de uma certa forma tenta dialogar com essa nova geração japonesa. E talvez seja um dos grandes lances do Japão, né? Essa tentativa de equilíbrio, de diálogo entre o que seja antigo e o que seja moderno, o que seja novo, né? Tem um filme de um roteiro muito bacana, um roteiro que a gente assistiu, foi um dos primeiros filmes japoneses que a gente assistiu esse mês, que se chama Boneca Inflável. Esse filme, eu gosto muito dele, eu gosto muito da criatividade do diretor, do roteirista. A atriz é aquela atriz que faz o Sense8, né? Aquela série que todo mundo agora assistiu e que lamentou pelo Netflix ter cancelado a continuidade. E a atriz oriental, que é uma atriz sul-coreana, né? É a atriz que faz esse filme. Então, é um filme que conta a história de um boneco inflável que se transforma, que ganha vida, e o grande lance desse filme são os sentimentos, os sentidos, a sensibilidade humana, né? Então, como essa boneca que a princípio tinha uma função, que era satisfazer sexualmente um determinado camarada, um japonês lá que vivia solitário, né? Trata dessa questão da solidão no Japão. Então, quando ela ganha vida, ela começa a experimentar os sentimentos humanos, essa coisa de ter afeto pelo outro, o afeto a si mesmo, quem sou eu. Então tem o lance da identidade, quem ela é a partir de agora. Um filme muito legal, muito bacana, lindo, poético, é um filme sensível, né? Um outro filme que eu assisti também, que está disponível no YouTube, é O Segredo das Águas, né? É um filme mais recente, é um filme já de 2014, 2000 e alguma coisa, 2012. Claro, com o tempo eu vou me organizando para trazer as informações mais precisas, mas como eu estou jogando algumas informações, enfim, eu vou trazendo e aí boto aqui também, e aí a gente vai tendo precisão nas informações, né? Claro, daí tipo é o lance da autonomia, né? Cada um, se achou interessante isso, o livro, ou o filme, ou os pintores, vai buscando, vai se aprofundando, joga na internet, vai achar fácil, certo? Um filme que eu já tinha visto alguns trechos ainda quando eu fazia faculdade de teatro, e aí lembrei da Joana Isabel quando a gente trabalhava junto, né? Ela trouxe esse filme pra gente assistir com as oficinas, com os alunos da oficina, né? Do curso de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um beijo a Joana, um beijo a Cissa, que era a coordenadora desse projeto.
É um filme que a gente assistiu e que falava dos sonhos, né? O título do filme é Sonhos, do Akira Kurosawa. Então é um filme que foi produzido por Martin Scorsese, né? O Akira Kurosawa surgiu como um grande nome do cinema mundial, cinema de experimentação, cinema de criação, né? O cinema, enfim. Então ele faz esse filme, e esse filme interpreta, ou esse filme nos mostra sonhos, diferentes sonhos, e esses sonhos estão relacionados aos sonhos do Akira Kurosawa, né? O sonho da infância, o sonho da velhice, o sonho, enfim, o sonho que envolve vários personagens em diferentes momentos da vida. É um filme muito bonito, é um filme realmente assim, de uma potência assim, muito grande. Quem não viu ainda, veja, tem na internet. Todos esses filmes que a gente fala aqui, de uma certa forma, a gente consegue assistir gratuitamente na internet. Enfim, a internet hoje é um meio de compartilhamento, um meio de acesso à informação, né? Então a informação está ali. O outro filme que eu assisti, que eu queria assistir há muito tempo, já tinha tentado assistir esse filme 2 vezes e não tinha conseguido, é um filme que também ganhou o Oscar, mas o Oscar de melhor animação, é A Viagem de Chihiro, de um desenhista, de um cineasta da animação japonês muito conhecido, né? Que se cria uma expectativa muito grande no espectador com relação à projeção que esse filme teve, né? A crítica positiva que esse filme teve. Então realmente é uma obra de arte, é uma obra-prima, né? Desse cineasta de animação. Um outro filme que, aí sim, uma tentativa nossa aqui é de colocar nas categorias que a gente analisa, né, cinema, literatura, colocar alguns critérios, assim. Então, na literatura, a literatura ainda é produzida de certa forma e há muito tempo a maioria dos escritores são homens, né? Então a gente tem dentro de uma cultura que de uma certa forma privilegia a presença e a produção feita por homens, enfim, nos últimos anos tem mudado. Então uma preocupação do projeto são 5 escritores que a gente vai ler, que alguns desses sejam mulher, então tem sempre uma demanda que a gente tenta equilibrar para a gente também ter acesso a diversos pontos de vistas, enfim. Uma outra coisa também é que dentro da categoria cinema a gente coloca sempre um documentário, então, ou 1 ou 2 documentários que a gente consiga assistir. E nesse mês a gente conseguiu assistir um documentário que falava sobre a presença da morte por suicídio no Japão. Então o nome do documentário é Saving 10.000, né? Então é um documentário que de uma certa forma mostra as razões, tenta refletir, tenta trazer para debate essa questão do suicídio no Japão. Uma outra coisa que a gente conseguiu pesquisar bastante foi a pintura japonesa. Então essa pintura, eu vou botar essa pintura aqui, ó, é uma pintura que aparece, que está na história da arte, né, história da arte mundial, ela sempre aparece. Ela representou um período bem distinto, bem característico da pintura japonesa. E aí eu vou botar outras pinturas desse período aqui, ó, de vários pintores. Na fotografia, a fotografia japonesa, claro, assim, em termos de tecnologia, o Japão vai propiciar aos artistas uma possibilidade de desenvolver uma arte relacionada a esses equipamentos tecnológicos muito grande, né, favorável. Então, por exemplo, na pintura me chamou a atenção 2 pintores que um deles retrata a velhice, né? O outro tem um pintor japonês, que eu vou colocar o nome aqui, que capta exatamente o momento da explosão. Então a fotografia dele é sobre explosões, por exemplo. Um outro fotógrafo japonês, uma fotógrafa, resolveu acompanhar a vida de duas gêmeas islandesas, né? Então ele acompanha num período de 20 anos essas 2 meninas que ao longo do tempo foram crescendo, e aí eu vou colocar algumas fotografias dela aqui, né? Que é um projeto que tem dela acompanhar durante 20 anos a vida e a relação dessas 2 gêmeas. Bem, recentemente eu estive em São Paulo e tive a oportunidade de conhecer um centro cultural em São Paulo que foi inaugurado recentemente, que foi projetado por um dos arquitetos japoneses muito conhecido, esse arquiteto que eu vou botar o nome dele aqui. Tem um especial que me chamou muita atenção, que ele desenvolve casas, residências, quase como se fossem casas de passarinho, casas
O formato não tem nada de reto, é sempre circular. Então é muito característico desse arquiteto aqui. O nome dele está aqui, algumas fotografias. E tem uma música que me lembrou muito de uma amiga, que eu vou mandar um beijo para ela, a Danuta Zagueto. Então olha essa música, Danuta, e vocês todos, olhem essa música, esse clipe é lindo, né? Me lembrou muito você. Outra, e aí é mais instrumental, o cara é DJ, né? É o Nujabes. O Nujabes, ele é um produtor musical japonês que desenvolveu várias trilhas, né? Então tem no YouTube muitos trabalhos dele, vale a pena conferir. Como eu falei para vocês, o projeto Mapa Aberto ele tem uma dimensão bem considerável, bem grande, né? Então, aí eu fiquei pensando com o tempo como era que eu ia abarcar, ou como era que eu ia juntar ao projeto a escultura, o grafite, as artes de rua, as artes performativas, né, as performances. Então eu criei um grupo de cinco pontos, né, que eu pesquiso esses artistas, né, que eu vou chamar de artes visuais, artes contemporâneas talvez. Então como essas artes contemporâneas. Eu vou começar todos eles, vou começar por esse aqui, esse artista aqui, que eu vou botar aqui essa imagem. Então o cara tem um desenvolvimento de um projeto que ele embala as pessoas em plástico, né? Plásticos transparentes. É bizarro, dá um efeito de artificialidade ao que é humano, né? Então ele pega as pessoas em posições, ou pega as pessoas vestidas de uma determinada forma, e todas as pessoas são embaladas. É uma referência potente para o projeto, muito bacana, muito potente a arte dessa. No Rio de Janeiro, uma vez eu fui e tinha uma exposição no Centro Cultural Banco do Brasil sobre essa artista japonesa aqui, que também é muito interessante. Ela é considerada como muito próximo da loucura, né? Então se dizem que a artista... E qual artista que não se aproxima de uma coisa anormal, né? De uma coisa extra cotidiana. Então essa artista aqui, ela tem também um trabalho bem conhecido, ela é bem popular. Existe um outro também que chamou bastante atenção, que são esculturas em madeira, né? Em troncos de árvores, e ele consegue trazer figuras humanas, né? Também bem interessante o trabalho desse artista japonês. Existe um outro grafiteiro, que aí sempre eu estou tentando trazer essas artes mais periféricas, né? As artes mais de rua, né? As artes que não estão necessariamente dentro de um meio, né? Enfim. Então tem esse artista aqui, japonês, que tem um traço bem característico no grafite dele. E por último tem um cartunista japonês que durante a Segunda Guerra Mundial, ou depois, né? Retratou muito sobre essa dimensão humana da guerra, né? Então ele tem vários cartoons sobre uma coisa mais profunda, mais de guerra e tudo mais. O livro desse mês que eu consegui ler e que ele logo de cara, nos primeiros capítulos, se transformou numa das referências que eu vou guardar, que eu vou seguir. Então esse cara aqui, está entre os 10 escritores favoritos para mim, e olha que eu só li um livro dele, né? E aí está entre os meus preferidos, existe um norueguês chamado Kjell-Ove Knausgaard, não o Marx, é o Knausgaard, que para mim é uma referência, né? Fala um pouco da autoficção, e aí essa literatura contemporânea tomando esses novos caminhos. Mas esse cara aqui não tem nada de autoficção, é uma ficção mesmo, ele trabalha em cima da ficção, né? E se tornou uma referência. Esse livro aqui conta a história, é uma trilogia, então eu não tenho uma dimensão da história por completo, mas tem esse primeiro momento. Olha quanto eu marquei esse cara, é impressionante, esse cara é muito bom. Esse cara é muito bom. Então conta a história de um escritor, né, que desenvolve uma adaptação, enfim, de um livro, ele se envolve num projeto de adaptação de um livro. Então tem todas as questões que ele, dentro de o que seja legal, né, legal no sentido de lei, ele desenvolve. Então ele é uma questão ética, então tem muitas questões se ele deve ou não desenvolver esse projeto, mas é um escritor que está tentando se encontrar, então, enquanto escritor, né?
Por outro lado, como a história é fragmentada, ele conta uma outra história, né, que é a história de uma mulher, de uma japonesa, né, que tem determinados hábitos também ilegais, né, de uma certa forma mais relacionados à violência, né. Então ela é uma expert, uma especialista em um determinado crime. Então a história vai se desenvolvendo e os conflitos desses dois personagens eles vão sendo trabalhados ao longo da história. O poder de narrativa desse cara, de escrita desse cara é impressionante. E tem uma coisa que me lembra muito a Isabel Allende, né? Que ela consegue me transportar para um universo. É como se eu fosse o espectador dessa história que ela está contando, né? O Murakami também consegue isso. Então também tem um êxito muito grande de levar o leitor para essa dimensão de visualização da escrita, entende? Então tem um lance estético, tem um lance de visão do que está acontecendo na história. É muito legal, é como se a gente imaginasse a história de fato acontecendo na nossa frente. Vale a pena ser lido. Espero que daqui a um tempo ter tempo para ler os outros dois livros, que fiquei muito curioso, mas como tem uma demanda de livros, então já comecei a ler sobre o Canadá, que é o próximo país do mês de setembro, né? O projeto Mapa Aberto continua. Eu sei que muitas pessoas têm perguntado do projeto, dos vídeos. Ele está num processo de encontro, né? Ele está num processo de se encontrar. Então eu estou vendo de que forma eu dou conta dessa demanda de pesquisa. Primeiro tem uma pesquisa envolvida, depois tem uma produção de compartilhamento dessas informações. E ainda tem um terceiro momento que eu quero chegar, que é produção artística em cima de todo esse trabalho que tem sido feito. Eu agradeço profundamente todas as pessoas que têm colaborado, que têm acompanhado. Tem muitas pessoas, e aí principalmente alunos, que me perguntam: professor, quando é que vai sair o novo vídeo? E eu digo: logo logo, logo logo. Eu fico feliz de ver que pessoas torcem que o projeto siga em frente, que se desenvolva e que tenha êxito no seu desenvolvimento, né? Enfim, é uma aventura. Eu tenho que ter muita disponibilidade, de uma certa forma, muita perseverança. Não é fácil porque a demanda é muito grande, mas eu estou firme e forte, né? Eu estou, de uma certa forma, tentando absorver, e aí eu também me encaro como uma esponja, né? Como uma esponja que está absorvendo essas informações, e num determinado momento eu me proponho a compartilhar com vocês. Espero que vocês estejam gostando, né? Não esqueça de dar o seu like aqui. Esse vídeo de hoje foi um pouco mais longo, mas me parece que ele, nessa configuração, pelo menos eu estou me sentindo muito mais à vontade aqui. Não esqueça de compartilhar, né? Enfim, né? Um beijo e até o próximo vídeo do Projeto Mapa Aberto.